Fala pessoal, todo mundo bem? Estamos chegando aí então para mais uma aulinha sobre BIM, Building Information Modeling, nosso querido conteúdo. Dessa vez para nossa revisão de véspera do CNU. Então, aqui pessoal, o nosso objetivo é relembrar os principais pontos, tá? Refrescar a memória de vocês nos pontos que tem mais chance de cair na nossa prova, tá? Que historicamente caem mais em todas as provas. Então, o grosso já foi feito, o estudo pesado já foi feito, nosso material lá do curso. Agora a gente só vai relembrar algumas coisas, talvez aí nos renda, né, frutos na prova. Então, nós vamos ver aqui o conceito principal ali do BIM. Vamos ver nível de detalhamento geométrico de informação. Vamos ver o que é o formato nativo, o que é o formato aberto, principalmente ali também as dimensões do BIM, né, que é um assunto que geralmente cai bastante, e algumas coisas sobre legislação que podem ser mais cobradas. Vamos começar então? Vamos pro material, ver o nosso primeiro tópico, que é o conceito. Então vamos dar uma relembrada no conceito do BIM. Esse conceito, ele é trazido pelo Decreto 1188 de 2024, bem recente, mas que já tem em outras legislações, tá? Nada novo. Considera-se BIM, ou modelagem da informação da construção, o conjunto integrado de processos e tecnologias que cria, utiliza, atualiza e compartilha colaborativamente modelos digitais. Vamos prestar atenção nas palavras-chave, como sempre, tá? Colaborativamente é uma palavra-chave que envolve todo o conceito de BIM, né? Essa gestão colaborativa do modelo da edificação, independente da fase, se é projeto, se é execução, se é operação. Essa edificação como um modelo digital da construção, tá? Em ambiente virtual, de forma a servir potencialmente a todos os participantes do empreendimento, todos os projetistas, cliente, incorporador, construtor, tá? Durante o ciclo de vida da construção. E aqui vou lembrar vocês que BIM não é só projeto, já batemos nessa tecla bastante, tá? Ciclo de vida da construção passa pelo planejamento da construção, projeto, a execução e a fase de operação e manutenção, que é o pós-obra, tá? Depois que essa edificação está pronta, como é que eu vou gerir, como é que eu vou operar esses sistemas, como é que vai ser a manutenção, tá? Então, esse é o ciclo de vida completo da edificação. Ele pode ser feito em modelos digitais, colaborativamente, por todos os envolvidos. Isso é BIM, tá? Esse é o conceito, nada mais nada menos. Então, relembrando isso, atenção nas palavras-chave, tá? De novo, modelos digitais, todo o ciclo de vida da construção, isso aqui cai bastante. Colaborativamente, todos os participantes, tá? Então, acho que isso já resume bem aqui para nossa revisão. Tranquilo? Dito isso, passado isso, a gente vai para as dimensões do BIM. Dimensões do BIM, vou lembrar vocês que a gente tem um modelo digital, tá? Vamos supor, eu tenho um modelo digital da construção. Se ele é só modelado como se fosse um SketchUp, por exemplo, ele só tem o 3D, ele só tem a forma. A partir do momento que eu começo a inserir informações, aí ele começa a ter outras características, aí ele começa a entrar no BIM, tá? Então, se eu insiro informações sobre tempo de obra, tá? A minha fundação vai ficar pronta tal data, os meus pilares, a minha laje até tal pavimento tal data. Se eu vou inserindo informações de cronograma físico da obra, tempo, esse é o 4D. Cuidado, isso aqui cai, tá? Informações sobre orçamento, sobre o custo dessa obra, 5D. Se eu começo a inserir informações sobre resíduos, sobre energia, eficiência energética e tal, sustentabilidade, 6D. E, por último, operação e manutenção da edificação, né? Eu consigo colocar informações no meu modelo que vão me ajudar a fazer manutenção preventiva, analisar os equipamentos, gerador, bomba, enfim, fazer um acompanhamento de operação da edificação, 7D, tá? Essas são as dimensões do BIM
isso aqui cai. Isso aqui é facinho de decorar, tá? Então, ninguém perde esse tipo de questão na prova. Forma 3D, tempo 4D, custo 5D, sustentabilidade 6D e operação e manutenção 7D. Beleza? Dito isto, vamos para o nosso próximo tópico, que são os níveis de maturidade BIM. Gente, níveis de maturidade BIM, a gente tem essa imagem clássica, né? Então, a gente vai ter o nível 0, que é chamado de pré-BIM. O nível 0, ele é de baixa colaboração, que a gente chama, tá? São práticas tradicionais ali, usando CAD, desenhos 2D, é um fluxo de trabalho todo baseado em PDF, é um escritório que ainda não trabalha com ferramentas BIM. Então, isso aqui é o pré-BIM, nível 0 de maturidade, tá? Avançando, a gente vai para o nível 1. O nível 1, ele é de elaboração parcial. No próximo slide, quem está com os slides, a gente tem aqui isso descrito, tá? Nível 2, colaboração parcial. Já é uma transição do 2D para o 3D. É o escritório que está começando aí, a empresa que está começando a inserir o BIM, mas o modelo das edificações desse escritório, ele ainda é muito baseado em objetos, né? Só o 3D, só a dimensão 3D do BIM. Ainda não tem tantas informações inseridas, né? As disciplinas ainda estão separadas, a documentação final ainda é composta por 2D e pode haver o compartilhamento de modelos. Esse é o nível 1, colaboração parcial. Certo? O nível 2, aí o escritório que já está um pouquinho mais avançado. Então, no nível 2 a gente tem a colaboração completa. O que é a colaboração completa? Aqui, o nosso modelo, que antes, no nível 1, desculpa. No nível 1 era muito baseado só no 3D, só na forma geométrica. No nível 2 ele começa a ter informações, tá? Então, a gente começa a ter um BIM baseado em modelos, de fato, e não só em objetos geométricos, certo? Então, aqui a gente começa a inserir informações sobre 4D e 5D. Lembrando que o 4D é tempo e o 5D é custo, tá? Então, esse aqui é o nosso nível 2. Informação compartilhada entre as disciplinas, modelagem com interoperabilidade, uso do 4D e 5D. Detecção de conflitos, aqui a gente está falando de quê? Compatibilização de modelos, né? Então, a modelagem aí baseada em modelos e não só em objetos. Beleza? Voltando aqui, a gente vai agora para o nível 3. O nível 3, ele já é aqui o último nível, né? Então, no nível 3 a gente tem integração completa, que é o quê? Uma integração total dos modelos na nuvem. Então, a gente usa, por exemplo, um ambiente comum de dados, tá? Os projetistas já são todos integrados, a comunicação é através de modelos, tá? Então, é uma integração total. Integração completa. Todos os envolvidos interagem em tempo real, no CDE, né, o ambiente comum de dados que a gente comentou, que a gente viu em aula. Começa a se inserir o 6D, sustentabilidade, e o 7D, gestão, operação e manutenção, e a comunicação, sincronizada através do servidor, trazendo de novo a figura do ambiente comum de dados, que é um ambiente ali que todo mundo consegue colocar, né, seus modelos ou se comunicar por ali, como se fosse ali um repositório de arquivos de modelos digitais e comunicação. OpenBIM, né, que a gente ainda vai ver, aquela questão dos arquivos IFC, BCF, COBE, é uma modelagem baseada em rede, porque o nível 3 é muito focado em comunicação entre os projetistas, então já é um BIM praticamente pleno, tá, beleza? Gente, vamos voltar aqui na imagem. Esse é o nível 3. Esses são os
4 níveis, né, de maturidade BIM. Nível 0, pré-BIM. Nível 1, que começa a ter aí a modelagem por objeto. Nível 2, que é a nossa modelagem avança, né? Se trata mais sobre modelos com informação do que só objeto geométrico. E o nível 3, que a gente tem uma atuação compartilhada em rede, né? Open BIM. E tem bibliografias que falam sobre um outro nível, né? Que é o pós-BIM. Caiu recentemente, inclusive, numa questãozinha da FGV, falando sobre esses 5 níveis, tá? O nível 0, 1, 2, 3 e o pós-BIM, certo? Esse resuminho aqui já ajuda vocês muito para a prova, tá? Nível de maturidade BIM costuma cair, então fiquem atentos. Bom, vimos aqui dimensões BIM, vimos o conceito, vimos os níveis de maturidade e agora a gente vai para a curva de esforço McLean, que quem viu ali nossa aula do PDF, tem muitas questões que caem sobre ela, então a gente vai dar uma última passada aqui para vocês relembrarem ela, não perderem questão disso, tá? Aqui é bem tranquilo. Vamos lá. A gente tem 4 curvas nesse gráfico, tá? A curva 1 e a curva 2. O que elas representam? Vamos ver elas primeiro. A curva 1, que é essa azul, tá? A número 1. Representa a capacidade da equipe de impactar no custo e desempenho ao longo da vida do projeto. E aí a gente vai ver que a curva 1, ela tá alta no início, tá? No início do planejamento do projeto. A gente vê ali as etapas na parte de baixo do gráfico. Aqui, ó. Estudo preliminar de projeto. É a fase que a curva 1 tá mais alta. Ou seja, são nas fases iniciais de planejamento de projeto, dessa edificação, que eu consigo tomar decisões que vão impactar mais nessa edificação, tá? E, paralelamente a esse conceito, a gente tem a curva 2. A curva 2 representa o custo das alterações de projeto. E aí a gente vai ver que elas são inversamente proporcionais, né? Então, nas etapas iniciais de planejamento, eu tenho uma alta capacidade de impactar com decisões na edificação. Essas alterações, se eu mudo de ideia agora, eu vou ter um baixo custo, certo? Em contrapartida, se lá no final, quando a edificação já estiver funcionando, se eu tomar alguma decisão, dificilmente ela vai impactar drasticamente na edificação, porque ela já está construída, então por isso que a curva 1 é baixa, ali tá, no finalzinho. Mas vai ser muito caro. Qualquer coisa que eu vou fazer é uma reforma significativamente, com custo significativo, tá? Então, essa é a descrição, né, da curva 1 e da curva 2 e como elas são inversamente proporcionais. Visto isso, agora a gente entra no conceito BIM, através das curvas 3 e 4. Pessoal, curva 3 representa o fluxo tradicional de trabalho. Aqui eu quero que vocês pensem num projeto desenvolvido em CAD, por exemplo, e que a documentação é toda em PDF, o orçamento é planilha Excel, enfim, tradicional. E curva 4, o nosso BIM. Beleza, a curva 3, que é a preta, a gente vê que a gente vai ter um maior volume de trabalho na etapa de projeto executivo, que é quando a gente tem que documentar mais. Então, é um trabalho absurdo nessa parte de projeto executivo, né, de desenhar todas as plantas, todas as vistas, os detalhes, enfim. Agora, em BIM, a gente tem o maior esforço, aqui ó, o pico, é no período de projeto básico e executivo. E o que a gente tem que associar aqui é que trazendo a parte maior de esforço quanto antes ela for, ou seja, ali nas fases iniciais de projeto básico, pré-executivo, o custo das decisões ele é mais baixo. Esse é o pulo do gato do BIM, para a gente entender esse gráfico, tá? Então, trazendo o esforço mais para as fases iniciais, a gente aumenta o nosso impacto nas alterações da edificação, conforme a curva 1, e diminui o custo dessas alterações, conforme a curva 2, vermelha. Isso no BIM. No fluxo tradicional de projeto, como o maior esforço é já na fase de projeto executivo, se eu fizer alguma alteração, o custo vai ser maior e ela vai impactar
menos. Tranquilo? Essa é a curva de esforço McLean, muito cobrada em provas em questões de BIM. Então, mas esse aqui já é um resumo legal, vocês acertam qualquer questão em relação a ela com essa explicaçãozinha, tá? Todo mundo tranquilo? Então, vamos para o nosso próximo tópico. Nível de informação e nível geométrico. Bom, aqui a gente tem o LOD e o ND, ele pode ser chamado de Level of Development, né, que é o LOD, nível de desenvolvimento, ou ND. Então, esse aqui se refere a dados geométricos. E a gente tem o LOI, que é o nível de informação, NI, que se refere a metadados. Lembrando que metadados são justamente as informações que eu insiro nesse modelo, não necessariamente gráficas, tá? Não necessariamente modeladas. A informação de custo que eu coloco é uma informação da transmitância da parede. Enfim, informações, metadados. E falando sobre o LOD, tá? Nível de desenvolvimento, tratando aí das geometrias, a gente tem o LOD 100, 200, 300, 350, 400 e o 500, que não está representado nessa imagem. E aqui a gente vai tentar ver de uma forma bem simples, tá? Eu não vou super entrar no detalhe de cada um, porque a gente já viu isso em aula, mas para a gente lembrar o que são esses LODs, beleza? LOD 100, o que é? Pela imagem, a gente consegue perceber que o LOD 100 é um modelo genérico, tá? Esse aqui é um... Opa! Modelo genérico. 3D simples. É um 3D simples. Tá? Para o pessoal que está com os slides, a gente tem aí no slide seguinte a descrição de cada um deles. Então, galera, LOD 100 é um modelo genérico, um 3D simples. O LOD 200, aí a gente já pula um nível. LOD 200, o elemento é genérico, mas ele tem características aproximadas, tá? Ele já é aí uma evolução comparada ao LOD 100, tá? O LOD 300, aí a gente vai vendo que ele começa a ficar mais definido, né? O LOD 300 é um modelo específico, não mais genérico. Ele não é um modelo genérico como era o LOD 100 e o LOD 200. Ele é um modelo específico com informações definidas. Palavras-chave, tá? Específico com características definidas. LOD 300. Se a gente for fazer uma associação para o que a gente conhece, o LOD 300 ele costuma ser já uma etapa de anteprojeto, beleza? Enquanto o LOD 350 vai ser uma etapa de projeto básico, o LOD 400 já é uma etapa de projeto executivo, isso a gente vai ver, beleza? Então, o LOD 300, modelo específico com informações definidas. E o LOD 350? O LOD 350, galera, atenção para as palavras-chave. Ele tem muito a ver com a interface dos componentes de construção com vários sistemas. Ou seja, a gente está falando aqui de coordenação, de compatibilização dos modelos, tá? Esse é o LOD 350. Pode ser associado a uma etapa de projeto básico. Agora, o LOD 400, palavra-chave. Quando eu falo palavra-chave, vocês fiquem atentos porque isso costuma cair, tá? LOD 400 é um modelo específico, informações definidas, assim como era desde o LOD 300, né? Só que agora a gente tem a novidade, informações de fabricação, detalhes e montagem, ou seja, projeto executivo, tá? Esse é o LOD 400. O LOD 500, que a gente está faltando aqui a figura, ele vai ser, continua sendo aí um modelo específico, características definidas, né? Quanto mais alto o LOD, mais detalhe. Ele é conhecido pela etapa de as-built, utilizado para manutenção e operação, tá? Esse é o LOD 500. Um resumão aí de LOD, tá, gente? 100, 200, 300, 350, 400 e 500.
Atenção às palavras-chave que eu falei, né? O LOD 300 começa a ser coisas mais definidas, com dimensões aproximadas, com características aproximadas. O LOD 350, ele já é de coordenação e compatibilização. LOD 400, informações de montagem e fabricação aí referentes a projeto executivo. E o LOD 500 vem com informações para as-built. Tranquilo? Esses são os LODs. Nosso próximo tópico, interoperabilidade. Isso aqui, gente, eu só quero lembrar vocês que existe formato nativo proprietário, existe formato OpenBIM. O que é o formato nativo proprietário? Aquele arquivo de projeto que eu faço com o Revit, com o ArchiCAD. O Revit vai produzir ali o RVT, o ArchiCAD vai produzir o PLN. Enfim, isso pode ser associado também para programas CAD, por exemplo, vai produzir um DWG, tá? Isso são formatos nativos, proprietários, certo? E formatos OpenBIM são formatos que eles não abrem apenas em um software, eles abrem em vários softwares, tá? O conceito aí de deixar o arquivo acessível para todos os envolvidos no projeto, independente do software que as pessoas trabalhem, desenvolvido pela Building Smart, tá? E esses aqui são os 3 principais formatos de OpenBIM. Vamos ver. IFC, BCF e COBE. A gente já viu os detalhes deles aprofundados em aula. Eu só quero lembrar vocês que o IFC, então, é um arquivo de troca de dados, né? Então, é um arquivo que eu posso abrir em inúmeros softwares para trocar informações de modelo, certo? Esse é o IFC, é um arquivo padronizado para troca de dados. O BCF, ele é um relatório de inconsistências. Ele é mais utilizado na fase de coordenação e compatibilização de projeto, né? Que a gente junta todas as disciplinas, todos os arquivos IFC, por exemplo, um de hidro, outro de elétrica, outro do estrutural, outro do arquitetônico, compatibiliza e isso vai gerar um relatório de inconsistências. Ah, esse cano está passando dentro dessa viga. Esse relatório é chamado de BCF, tá? Também é um arquivo, um formato aí OpenBIM. Por último, COBE. O COBE é um formato OpenBIM que é utilizado para gestão e operação. Então, de um modelo, eu posso exportar um arquivo COBE, e esse arquivo COBE vai vir com várias informações desse modelo, qual que é as características dessa bomba, desse gerador, dessa casa de máquinas, quais são as informações técnicas, isso e várias outras coisas, né, de zona, de ambiente. Vou exportar tudo sobre o meu modelo nesse arquivo COBE que eu posso abrir em outros softwares, ou seja, OpenBIM, certo? Lembrando então, IFC é um arquivo para troca de dados, é um arquivo padrão, universal aí para troca de dados. BCF é um relatório de inconsistências utilizado em coordenação e compatibilização. E o COBE é aí uma planilha de informações para gestão e operação, certo? Esses são os principais formatos OpenBIM. Pessoal, a gente viu os principais tópicos relacionados assim mais com o conceito de BIM, né, com as características mais técnicas. Agora a gente vai ver um pouco sobre legislação para a gente não deixar passar batido. Primeiro, Lei de Licitações, 14.133, que fala: nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto, será preferencialmente adotada a modelagem da informação da construção ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham a substituí-la. Tranquilo, gente, de entender, né? Você tem que focar nesse preferencialmente. Não é obrigatoriamente, certo? É preferencialmente. Preferencialmente é a adoção de BIM para licitar obras e serviços de engenharia e arquitetura. Agora vamos para o Decreto 10.306 de 2020. Esse decreto a gente viu em aula que ele traz a fase 1, fase 2 e fase 3 de uma implementação BIM no Brasil que é para ser gradual, segundo o decreto da estratégia BIM-BR, tá? Essa estratégia é gradual.
Então, esse decreto traz as 3 fases e como elas vão funcionar. Vamos dar uma olhada. A fase 1, a partir de 2021, tá? O que diz? Vamos dar uma passada geral. O BIM deverá ser utilizado no desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia referentes a construções novas, ampliações ou reabilitações. Foca nas palavras destacadas. Quando consideradas de grande relevância para a disseminação do BIM, e abrangerá no mínimo, tá? Então, a fase 1 exige que a gente use aí o BIM, aqueles órgãos específicos, né, que estão lá no decreto. A gente estudou isso em aula, mas eu não vou trazer os detalhes agora. Mas, no geral, fase 1 para construções novas, ampliações e reabilitações de grande relevância. E esse BIM, esse modelo digital, tem que ter as seguintes informações. Os modelos referentes às disciplinas de estrutura, hidro, aquecimento, ventilação, ar-condicionado e elétrica. Ou seja, eu tenho que ter modelos das diferentes disciplinas projetuais. Tenho que ter também detecção de interferências, revisão dos modelos, ou seja, o decreto está cobrando compatibilização e coordenação dessas diferentes disciplinas. O que ele está querendo também? Extração de quantitativos destes modelos e geração de documentação gráfica extraídas destes modelos. Então, tudo isso, fase 1, certo? Vamos ver a fase 2. A fase 2, a partir de 2024. O BIM deverá ser utilizado na execução direta ou indireta de projetos de arquitetura e engenharia e na gestão de obras. Aqui adiciona gestão de obras em relação à fase 1, tá? Lembrando, fase 1, construções novas, ampliações ou reabilitações. Aqui foi incluído a gestão de obras. Incluído também reformas, certo? Ainda somente para obras de grande relevância, tá? E aqui o que preciso ter nesse modelo BIM da fase 2? Tudo que tinha na fase 1, mais orçamentação, planejamento e controle de execução de obras, tá? Então, a gente cada vez vai introduzindo mais usos BIM. E o que mais? A atualização do modelo e de suas informações como construído, as built. Então, fase 2, tudo que tinha na fase 1, mais orçamentação, planejamento e controle de execução da obra e o as built, tá? Isso fase 2. E a fase 3, a partir de 2028, a gente tem tudo que tinha nas fases anteriores aqui, ó, construções novas, reformas, ampliações, reabilitações, só que agora para obras de média ou grande relevância. Então, adicionaram o média, tá? E o que eu preciso ter nesses modelos BIM da fase 3? Todos os usos que vimos na primeira e na segunda fase, e mais gerenciamento e manutenção do empreendimento. Ou seja, a fase 3, ela insere a dimensão 7D do BIM, tá? O uso aí para gestão, operação e manutenção. Então, esses são os elementos das 3 fases do decreto, tá? Cuidado, isso aqui caiu numa questão recente, até na Fundatec 2024, esse ano. Então, atenção, tá? Mas ele resumir aqui já tá legal para vocês refrescarem a memória. Por fim, vamos ver talvez o principal ponto sobre a NBR ISO 19650, tá? Que trata dos requisitos da informação dos modelos BIM. Essa NBR é super longa, tá? Super complexa, com vários detalhes específicos. Mas uma coisa que eu acredito que possa ser cobrada em prova, que eu quero que vocês não esqueçam e memorizem, são os requisitos da informação, os 4 tipos de requisitos da informação, tá? Só para dar uma contextualizada, essa NBR, ela vai fazer a classificação aí de organização da informação dos modelos, tá? E como deve ser entregue, enfim. Então, ela faz 4 grupos de informações,
São os requisitos da informação. O primeiro, o OIR, que é ligado aos requisitos de informação da organização. Da organização, vocês podem entender que é o contratante, por exemplo, o poder público, quando está contratando uma obra em BIM, ele vai dizer quais são os requisitos dessa organização, desse órgão público, né? Os meus usos BIM são tal, ou seja, eu quero para orçamento e eu quero para planejamento de obra. O resto eu não quero. Isso são informações da organização, beleza? Requisitos de informação da organização, OIR. AIR são requisitos de informação do ativo. Isso aqui é relacionado à gestão, operação e manutenção da edificação. Ou seja, aqui no AIR, eu vou botar lá no meu plano de execução BIM. AIR, requisito de informação do ativo. O que eu quero que a empresa me entregue? Essa empresa que vai fazer esse projeto, essa obra em BIM. Eu quero que ele me entregue qual que é o prazo de manutenção da minha impermeabilização, quando é que eu tenho que fazer as vistorias, essas informações necessárias para manutenção, gestão e operação, beleza? Esse é o AIR, requisitos de informação do ativo. PIR, requisitos de informação do projeto. Eu vou escrever lá no meu plano de execução BIM, título, requisitos de informação do projeto, PIR. E eu vou dizer o que eu quero que essa empresa me entregue num projeto em BIM. Eu quero que me entregue a disciplina de elétrica modelada no nível de detalhe 3, nível de informação 4, tá? Requisito de informação do projeto. Disciplina de arquitetura, eu quero com um nível de detalhe geométrico maior, tá? Nível de informação alto também. Vou dizer essas coisas, é o escopo do que eu quero que seja entregue no meu modelo BIM de projeto, tá? Requisitos de informação do projeto. E o EIR, requisitos de troca de informação. Quando eu falo de requisitos de troca de informação, eu estou falando muito em OpenBIM, tá? Então, eu preciso que os modelos de todas as disciplinas sejam entregues tanto em formato nativo quanto em formato OpenBIM, IFC, por exemplo. Se você quer que entregue um relatório COBE, quer que entregue um relatório BCF na etapa de coordenação, isso vai tudo dentro de EIR, requisitos de troca de informação, certo? Esses são os nossos 4 grupos, então. Requisitos de informação, OIR, organização, AIR, ativo, PIR, projeto e EIR, troca de informação, certo? Pessoal, chegamos ao fim da nossa revisãozinha. Acredito que a gente tenha visto os principais tópicos, tá? Demos uma passada aí no decreto das fases, né? As 3 fases do decreto. O preferencialmente da lei de licitações, atenção para ele. Aí os requisitos de informação da ISO. Vimos o conceito de BIM, né? Questão de todo o ciclo de vida, modelo digital. Vimos os níveis de desenvolvimento, nível de maturidade BIM, as dimensões BIM, muito importante, certo? Então, formato nativo, formato OpenBIM. Acredito que estamos bem preparados e quero desejar a vocês uma ótima prova. E é isso, agora é tentar dar uma acalmada e confiar no processo de vocês. Beleza? Desejo uma boa semana a todos e boa revisão e boa prova. Um beijo. Tchau, tchau.